Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos trazer uma sugestão de leitura para o livro Limites da Fundação, de Isaac Asimov, um livro que vem dar continuidade aqui a esta coleção da Fundação e, portanto, este livro funciona como uma sequela da história que nós já conhecemos. Temos aqui então a trilogia inicial, portanto, Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação, e os Limites da Fundação vai acontecer cerca de 150 anos depois dos acontecimentos de Segunda Fundação. E o que é que nós temos aqui? Temos uma altura em que as coisas estão todas muito estáveis. Todas as coisas que tinham para acontecer parece que já aconteceram, já estabilizaram. Está tudo a acontecer como Selden tinha planeado que acontecesse, como tinha imaginado que aconteceria. E isso faz com que algumas das nossas personagens comecem a ficar um bocadinho confusas. Porque mesmo quando as coisas estão planeadas, há sempre algumas coisas que falham, que correm mal, ou então pronto, não correm tão bem. E as coisas estão a acontecer demasiado bem, de forma demasiado suave, está tudo demasiado a seguir a linha que tinha sido planeada e delineada. E portanto temos aqui o Treviso que acaba por achar que se calhar a Segunda Fundação não ficou resolvida há 150 anos atrás e, portanto, talvez a Segunda Fundação ainda exista, talvez eles estejam a forçar as coisas a continuarem segundo o plano de Selden, e isso faz com que a primeira fundação, no fundo, continue a estar em perigo, porque a segunda fundação acaba por controlar a primeira, uma vez que eles conseguem controlar pessoas de forma mental. E, portanto, temos aqui o Treviso a achar e a rebelar-se contra o plano de Selden, não necessariamente o plano em si, mas que há aqui qualquer coisa estranha, porque o plano está a correr demasiado bem. E, portanto, eles ainda só vão a meio do tempo que Selden tinha planeado para se instalar um segundo Império Galáctico, e portanto Selden, quando fez o plano, fez com que tudo ficasse resolvido em cerca de 1000 anos, o que já reduzia consideravelmente o tempo que ele tinha previsto para se estabelecer um segundo Império Galáctico, mas eles ainda só vão ao meio do tempo e parece que as coisas já estão demasiado bem. Se alguém quisesse instalar neste momento o segundo Império, estaria tudo a correr perfeitamente. E perfeito, será que é assim tão bom quanto isso? E portanto Treviso levanta aqui algumas questões, e enquanto isso nós temos também a perspectiva da Segunda Fundação, que sim, efetivamente continua a existir, e que há qualquer coisa que também não está muito bem do lado deles. E portanto há aqui muitas questões relativamente a isto, ao plano, à forma como as coisas estão a correr, ao facto da primeira fundação continuar sem saber a existência da segunda, mas ao mesmo tempo ter algumas dúvidas, e portanto estabelece-se aqui mais um plano. Nós temos aqui duas figuras dissidentes que acabam por, em cada uma das fundações, agitar um bocado as águas. Ninguém nos seus respectivos grupos está propriamente de acordo com o facto de eles estarem a agitar as águas, e então no fundo acabam por ser os dois afastados. O livro está muito bem escrito, como sempre. Isaac Asimov, uma mente muito à frente do seu tempo. Há aqui muitas coisas que eu fiquei a pensar, oh meu Deus, mas ele preveu que isto ia acontecer, porque nós estamos a falar aqui de uma história que se baseia muito em psicohistória, que é a matemática que consegue prever acontecimentos históricos que sejam proporcionados ou propulsionados por massas, portanto por pessoas, mas não uma pessoa isolada, não indivíduo, mas sim enquanto comunidade, enquanto sociedade e portanto movimento de massas. E há aqui certas coisas que Isaac Asimov menciona muito antes das coisas terem acontecido, e lá está, este senhor tinha uma cabecinha só muito à frente, coisas que para nós podem não parecer agora nada de novo, mas convenhamos, este livro foi escrito na década de 80, portanto muitos anos depois da primeira trilogia, mas mesmo assim há muitas coisas aqui que nota-se que o tempo ia avançando e havia algumas preocupações que começavam a instalar-se em quem estava atento a essas mudanças. E portanto, Limites da Fundação, no fundo nós vamos aqui levar efetivamente a Fundação ao limite, não só a primeira como a segunda. As duas fundações estão a trabalhar em separado, no fundo para tentar descobrir o que é que está a acontecer, e tem piada porque ambas estão à procura de coisas diferentes, mas acabam por estar as duas relacionadas. E uma das coisas que eu achei mais piada nesta história é o facto de nós termos aqui personagens que vão começar à procura do planeta de origem.
porque se existem tantos seres humanos espalhados pela galáxia, que todos eles com uma fisionomia muito semelhante, todos eles com uma biologia muito semelhante, então isso só pode significar que eles vêm de um planeta de origem, portanto o planeta mãe, que é a nossa Terra. Só que já passaram milhares e milhares de anos desde que os seres humanos começaram a espalhar pela galáxia e, portanto, não se sabe propriamente onde estará esse planeta de origem, e é isso que este livro e o próximo vão fazer, é basicamente procurar a Terra. Foi muito, muito giro ver o que ele acha que aconteceu à Terra, o porquê dos humanos terem começado a explorar o universo, a espalharem-se por outros planetas. É muito bom ver o que ele consegue fazer numa história sem os saltos temporais que havia nos primeiros 2 volumes. E, portanto, para quem gosta de ficção científica, para quem gosta de viagens no espaço, para quem gosta de coisas que se relacionem com o facto de nós sermos humanos, o que faz de nós terráqueos, as coisas sobre o nosso planeta, este livro acaba por se debater muito mais com algumas ideias da física e da astrofísica e, portanto, não se assustem com isso também quem não estiver muito dentro dessa área, porque tudo o que está aqui mencionado também é explicado, e é só muito, muito interessante ver o que é que faz com que haja exclusão de partes para o que poderia ser um planeta habitável ou não. Muitas coisas que eu adorei ler e, mais uma vez, isto é basicamente a minha área, apesar de eu ter sempre tirado cursos de humanidades, mas eu venho de científico e há certas coisas que eu adoro encontrar em livros. E, portanto, é um livro para quem gosta de coisas relacionadas com o espaço, um livro para quem gosta de coisas relacionadas também com o planeta, com a natureza, com a nossa natureza também. E, portanto, se já leram Fundação, e este livro é mesmo um se já leram Fundação, e ficaram a achar que não podia ficar ali no final da segunda Fundação, que efetivamente isto merecia uma continuação, nesse caso vão para este livro, acho que vale mesmo muito a pena, aliás toda esta coleção vale muito a pena, o senhor era só brutal, fantástico, que cabeça, que cabeça! Devia ser super interessante ter uma conversa com ele, definitivamente um autor do qual eu quero ler muito mais coisas e, portanto, fica aqui a minha sugestão de leitura. Se quiserem continuar a viajar pelo espaço à espera da instauração de um segundo Império Galáctico e quiserem ver aqui a ideia que o Isaac Asimov tinha de como vai ser a nossa expansão pelo espaço, então este é definitivamente um livro para vocês. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros de Fundação, se têm interesse em ler, se não têm interesse em ler, o que é que vos afasta desta coleção? É por ser ficção científica? É porque o primeiro livro é um bocadinho complicado por causa de todos os saltos temporais? É porque? Digam-me isso tudo nos comentários, por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!